Boa noite a todos. É muito bom ter a oportunidade de trazer mais uma vez a palavra, falar um pouquinho sobre Deus, né? E o que eu queria trazer hoje é uma palavra muito curta que está em Isaías, capítulo 6, versículo 8. E diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Nessa passagem no livro de Isaías, Isaías vivia nessa época no meio de um povo muito rebelde, um povo que tinha se desviado do caminho do Senhor, tinha abandonado Deus. E Isaías tem uma visão, ele vê o Senhor assentado ao trono com toda a sua glória e majestade, e ele vê os serafins, os anjos, louvando e adorando o Senhor. E eu imagino que deve ser uma magnitude tão grande que ele se sentiu até indigno de estar ali, que ele fala para Deus: ai de mim. Ele reconhece a condição de pecador. E ele diz que ele é pecador, que os lábios dele são impuros. Então, se os lábios dele são impuros, o coração também dele estava impuro. Assim como todos nós temos um coração que tem que ser trabalhado todos os dias, porque a gente tem muita sujeira dentro da gente. E nesse momento, um dos serafins retira uma brasa viva e toca do altar do Senhor e toca na boca dele, e ele é purificado e os seus pecados são perdoados. Então ele escuta a voz do Senhor falando exatamente isso que eu acabei de ler. Quem ele enviaria para passar a mensagem para aquele povo? Uma mensagem de exortação, de advertência sobre o pecado, sobre o juízo que viria, mas também uma palavra sobre a salvação, uma palavra de esperança, porque o Messias viria para nos salvar. E eu queria falar um pouquinho disso, que me chamou muita atenção em Isaías, foi a disponibilidade dele. A disponibilidade, ele se colocou prontamente para Deus, sem saber a missão, sem saber exatamente quando, como, o que iria acontecer. Quando Deus falou: quem enviarei, ele prontamente falou: envia a mim. E eu queria refletir um pouquinho sobre isso, se a gente tem essa mesma disponibilidade, a mesma prontidão para Deus, quando ele dá um chamado, a gente sem nem saber, sem nem hesitar, sem pensar duas vezes, se a gente também tem essa coragem de falar: eis-me aqui, envia a mim, e se submeter à vontade do Senhor. Eu dizer o sim sem saber até a pergunta, mas ter uma resposta como sim. E Jesus veio, né, para servir, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Em Mateus 16, 25, Jesus fala assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E nessa passagem eu vejo que Jesus chama todos nós para viver uma vida de coragem, de ousadia, de fazer a vontade do Pai, de se submeter à vontade de Deus, de matar as nossas vontades para viver a vontade do Pai, para cumprir a missão de Deus, que Ele tem, o nosso chamado aqui na Terra. Nós falamos muito de chamado antes, agora nos momentos de oração, e Deus confirmou muito isso no meu coração, que nós temos um chamado, e se a gente diz sim, se a gente se coloca prontamente, a gente obedece, a gente tem essa disponibilidade de servir a Deus. E quando isso acontece, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, ele se revela para a gente de uma maneira totalmente mais profunda, a nossa fé é aumentada porque a gente reconhece a dependência dele. Então a gente tem coragem, a gente tem mais fé, e Deus se revela, a gente tem uma intimidade muito diferente com Deus quando a gente se coloca a seu dispor para servir a Deus, servir o seu reino. Estar disponível também, eu acredito que seja sair da nossa zona de conforto para uma vida de redenção, né? É exatamente isso. É a fé no Senhor e sair do que para você tinha medo, você tinha receio, para falar: tá bom, se Deus me chamou, eu vou, estou pronto. Ou às vezes nem está pronto, às vezes você pode não se sentir pronto também, como muitas vezes eu falei: meu Deus, eu vou trazer a palavra, eu vou falar com eles, mas eu não sei, eu não estou pronta. E não é bem assim. Quando Deus chama, a gente vai. O que ele precisa é de um coração quebrantado, um coração como Isaías, que reconhece que somos pecadores, reconhece os seus erros e se coloca, se derrama na presença de Deus e fala: Senhor, me perdoa, ai de mim, eu sou uma pecadora. E nesse mesmo momento, como Isaías,
a brasa viva tocou os lábios de Isaías e ele foi purificado, foi perdoado os seus pecados. Eu imagino que com a gente é a mesma coisa quando a gente se coloca, se derrama aos pés do Senhor e fala: Senhor, coitados de mim, quem sou eu? Ele nos enxerga pelo sangue de Cristo, que a brasa viva também nos perdoa e nos purifica. Então, não importa como nós estamos, eu queria deixar essa mensagem hoje para a gente realmente se derramar aos pés do Senhor. Basta um coração quebrantado, que reconheça a necessidade, reconheça a nossa pequenez diante do Senhor e falar: estou aqui, me usa, faz a sua vontade, porque Deus não vai te dar uma missão, um propósito, um chamado, e para te abandonar, para te largar, para deixar você lá, agora se vira. Né? Deus vai com você até o final, vai com a gente até o final, e se Ele chamou, sejamos mais obedientes e com o coração realmente quebrantado. A palavra diz que somos luz do mundo e sal da terra, e acho que para ser luz do mundo e sal da terra, a gente tem que se colocar à disponibilidade para servir o reino de Deus. Se Jesus veio aqui para servir e somos cristãos, então imitemos o caráter de Cristo, então vamos servir. E Jesus veio obediente, ele não fez nada da sua vontade, ele fez tudo da vontade do Pai. Ele não queria morrer na cruz, mas ele morreu porque era a vontade de Deus. Então, que nós tenhamos, é uma palavra muito curta, mas eu queria deixar esse encorajamento hoje, para que a gente também tenha um coração quebrantado na presença do Senhor, e seremos perdoados, e se nos arrependermos verdadeiramente, reconhecemos nossa condição de pecador e falar para Deus: usa-me, eu estou aqui, faz da tua vontade, que ela se realize na minha vida e eu atendo o seu chamado, Deus, da maneira que for. Ninguém está falando exatamente de pregar nas nações, de falar para milhares de pessoas. Basta, às vezes, como a pastora Cida até comentou hoje, um telefonema. Se Deus colocou no seu coração, faz isso, liga para a pessoa, que a gente consiga realmente nos colocarmos disponíveis e na prontidão, sem hesitar, sem pensar duas vezes, diante do Senhor. E Ele nos usa, Ele nos capacita para isso, e a gente vai estar servindo a Deus, que é o nosso propósito aqui na Terra, né? A gente não veio para outra coisa senão para servir o reino de Deus. Muito obrigada por me ouvirem, boa noite e Deus abençoe a todos.